caverna, área proibida? Será que o quarto, os pertences, os objetos que estão lá são proibidos para a mãe e para o pai? É área proibida essa caverna, esse quarto? Qual o mistério disso? Eu sou a Rosana Cláudia Santos, sou psicóloga, estou engajada com a mãe, com o pai que tem filhos no processo da juventude, justamente para descomplicar, como por exemplo esse assunto da caverna ser área proibida, área em que o filho não quer que sua mãe entre, quer ter aquela privacidade, não quer intimidade nesse espaço, e é preciso compreender. Em tantos anos de experiência, compreendo essa situação que causa estranhamento, perplexidade para as mães, para os pais, que não entendem, não compreendem por que o filho fica tão bravo, tão nervoso quando adentra esse lugar, que é apenas uma extensão da casa, é apenas mais um cômodo da casa, e o filho fica bravo, fica nervoso. O que você veio fazer aqui? Porque você está mexendo nas minhas coisas. Então é importante entender isso, ter esse tipo de compreensão também. Que tipo de proibição é essa? E será mesmo que a mochila, o celular, são outras micro cavernas, né? Outros lugares de intimidade do jovem, o computador, o PC, o estojinho ali de lápis da escola, aquela mochila, aquela gaveta especificamente. Será que tudo isso aí, aquela caixinha guardada de umas coisinhas que o jovem muitas vezes guarda, as últimas folhas do caderno, tudo isso é proibido pela mãe, pelo pai, ou para a mãe, para o pai? Será que a mãe e o pai proibiu ou o filho proibiu? Estou fazendo esse trocadilho aqui nesse sentido de quem é que proibiu o quê? Porque fica parecendo que o pai e a mãe não podem ter acesso a essas coisas, aos pertences, aos detalhes que mostram, que revelam o que o filho é, o que ele faz, qual a conduta, de que maneira ele está trilhando os caminhos de amadurecimento, de desenvolvimento da vida dele. E eu lhe digo, nada disso é proibido para a mãe ou para o pai, e muito menos nada disso ficou já assim acertado, definido, que também foi proibido pela mãe, pelo pai nos seus comportamentos. Mas eu quero refletir com você sobre isso, porque muitas vezes a mãe e o pai não se sentem à vontade em estar no quarto do filho. Ou o filho mesmo fecha a porta, tranca a porta, coloca senhas, não deixa a mãe e o pai olhar o que tem no celular, o que tem no computador, não quer que mexa na mochila, não quer que mexa nos cadernos, e vira aquela briga, aquela encrenca. É preciso compreender o que se passa com isso. Veja, muitas vezes a mãe ou o pai mexe na mochila do filho, vai lá e olha as coisas, ou entra no quarto, vai arrumar um guarda-roupa, fazer algum tipo de organização, mas entra nesses espaços jovens como se fosse o chato de galocha, aquela pessoa que chega só para apontar defeitos, para criticar, para dizer que as coisas estão fora do lugar e que você não faz isso direito, que você não arruma aquilo lá. Eu já te falei isso e você não fez. Eu já te falei aquilo outro e você continua nessa desobediência. Olha só essa situação. Aí começam a tecer as comparações, que o primo, que o filho da vizinha, o seu irmão mais novo ou mais velho já faz, não faz, organiza, não organiza. Então assim, só chatice. Quem é que aguenta chatice? Julgamentos e críticas descabidas. Veja, até mesmo nós os adultos, se chegar uma amiga e vem na nossa casa e fala: olha sua pia, olha sua mesa, olha sua cama, não sei o que da almofada do seu sofá, olha sua roupa, Rosana, olha seu cabelo, Rosana, olha sua unha, Rosana, nossa, o tapete, Rosana. E fica falando e falando e reclamando e criticando e julgando e apontando o dedo. Ninguém gosta, eu odeio. Eu não admito que isso aconteça. Imagina o filho jovem que não tem tolerância a esse tipo de coisa. Aliás, ele se frustra e ao mesmo tempo já espana rapidinho e põe para correr a mãe ou o pai de sua caverna. Então essa história de ficar proibido é justamente porque não é agradável quando a mãe ou o pai entra nessa caverna.
ou naquele cantinho, ou quando mexe em alguns subcantinhos, né? Outras caverninhas como os pertences desse filho. É preciso ser agradável. Primeiro se conecta, primeiro se alinha com o filho, observa coisas boas. Se for para apontar alguma coisa, aponte aquilo que é positivo. Traga o filho para você, traga a intimidade, traga em forma de escuta empática. Também escute o filho, se interesse pelas coisas que estão ali. Olha, filho, o seu tênis está por aqui hoje, por quê? Não deu tempo de você colocar no armário? Quer que eu coloco para você? Eu já posso colocar? É um diálogo, é uma troca, é uma cumplicidade em participar junto. Ao invés de dar a bronca, você está mostrando ao filho, por exemplo, que o tênis dele está fora do lugar, que ele ainda não colocou no armário, mas que você pode pôr para ele. Ele rapidamente vai pensar, opa, minha mãe está colocando para mim, ela já tinha combinado comigo, eu não estou fazendo. Então já traz ali diretamente um novo pensamento para esse filho. É uma forma de começar a fazer boas colocações quando está nessa caverna. Você começa a se conectar, abrir para o diálogo, e filho conectado de maneira agradável com sua mãe ou com seu pai vai acatar de braços abertos uma forma muito mais facilitada quando houver sim a necessidade de organizar o filho, realmente lapidar o filho, dizer ao filho as coisas que não vão bem, explicar alguns caminhos mais adequados, coerentes para a vida desse filho, observar aquele caderno e falar, nossa filho, coisas legais que estão aqui, eu estou vendo aqui um exercício sem fazer, o que aconteceu com essa tarefa? Você não conseguiu aprender, não teve uma boa explicação, eu estou vendo que está em branco, eu estou vendo essa nota baixa aqui, o que aconteceu que você trouxe essa nota baixa? Ao invés de se preocupar com a nota baixa, por exemplo, você viu ali no caderno um exercício, uma atividade avaliativa, conversa o porquê ele não alcançou aquela nota, o que aconteceu que ele não aprendeu. Ele simplesmente só não fez as tarefas, só não estudou, ou ele realmente não aprendeu, teve dificuldades, ou ele não estava afim mesmo, ele estava nervoso, é uma aula que ele detesta, é um professor que ele não tem empatia, ele não tem uma boa ligação com aquele professor. Algumas coisas estão acontecendo que trazem um resultado negativo. Ao invés de avaliar e supervalorizar os resultados negativos, valorize o processo. E esse diálogo vai acontecendo quando pai e mãe estão dentro da caverna de seus filhos. Então não é a área proibida. Ou quando nas pequenas cavernas, como eu disse, aqui em forma de brincadeira, no sentido de um estojo, uma mochila, um celular, e você tem ali uma possibilidade de ter informações, outras informações valiosas no decorrer do dia do seu filho, você também busca essa escuta, esse diálogo, esses direcionamentos de forma agradável. O jovem se sente conectado e vai estar aberto, disponível até as repreensões, e vai compreender quando for repreendido de algo negativo que esteja acontecendo, e vai até se esforçar sim em buscar compreender o porquê daquela repreensão, o porquê que precisa modificar o comportamento, se esforçar numa organização, fazer algumas coisas diferentes. Mas enquanto pai e mãe forem desagradáveis, o filho se cala, se afasta, se ausenta e até tranca a porta da sua caverna, do seu quarto. A gente não quer que isso aconteça, a gente quer portas abertas. É o seu lugar de refúgio, é o seu lugar de intimidade, é o seu lugar de realmente ali fazer as suas coisas nesse formato jovem. Ele precisa dessa continência, ele precisa desse lugar de aconchego. Por isso que o jovem tem sua própria caverna, que a gente fala, é a forma de ser o quarto dele, a caverna, o esconderijo, o refúgio desse jovem. Você não tem o quarto, é um cantinho da casa, é um pedacinho do sofá, é um cantinho em algum dos cômodos da casa, quando o jovem não tem o seu próprio quarto. Sempre vai haver um cantinho, sempre é um lugar ali de refúgio, de tranquilidade para esse jovem. Se ali, quando ele está naquele lugar de refúgio, de tranquilidade do jovem, alguém que se aproxima é agradável, a tranquilidade dele não é incomodada, ele recepciona bem. E a mãe e o pai serão sempre muito bem-vindos. Então esteja em alerta sobre esse assunto.
sobre essa condição de ser agradável com o filho jovem, porque isso vai trazer em volta para você o seu filho também estar sendo muito agradável com você. E é bom que seu filho esteja conectado, porque filho conectado é filho lapidado, de maneira muito mais favorável também. Esse assunto você deve compartilhar com outras mães, com outros pais, curtir esse vídeo, não deixar de estar inscrito em todos os meus canais para não perder notificações dos novos conteúdos gratuitos que postarei aqui. No mais, não esquece, seu filho é um diamante e você, diamante que lapida diamante.